13h18 em Natal, você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. A garganta agora parece que ficou melhorzinha, estava tão no começo, rapaz. Vamos ler agora os 3, a partir do verso 3, do 3 ao 6, né? Diz assim: vendo, pois, o seu senhor, no caso Potifar, né? Que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. Deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Observou o início dessa leitura, irmãos? Potifar, ele percebeu que o Senhor era com José e o fez prosperar. A presença de Deus atraiu a graça do oficial, que é a leitura do bem no caráter de José. Potifar, ele vislumbrou isso aí. Ele tinha um certo conhecimento do Senhor, Potifar, e agora ele estava comprovando que, de fato, ele era protetor. Resultado, ele coloca José como administrador de todos os seus negócios, e isso fez multiplicar sua fortuna, segundo o texto, por amor de José. José passou a ser uma espécie de gerente operacional, diretor operacional das empresas de Potifar e também da sua casa, né? Potifar, ele tinha fortes investimentos, assim, digamos assim, na questão da agricultura e também da pecuária, né? O texto fala que a bênção que acompanhava José se estendeu para Potifar também no campo. Então a gente vê que a questão da agricultura e pecuária era forte. Agora, esse negócio ele tem um mistério, um segredo. José soube esperar, irmãos. Alguns estudiosos judeus afirmam que o tempo que José ficou a serviço na casa de Potifar como um simples escravo, antes de subir de cargo, né, durou aproximadamente 1 ano. Olha, irmão, a lei da relatividade prova que 1 ano como escravo é imenso, estirado, mas José era paciente em esperar pelo Senhor. Pensando humanamente, era como se ele percebesse que estava sendo observado durante aquele período e se esforçava visando uma promoção, mas não era isso não. José não teve, irmãos, o privilégio de ter uma epístola de Pedro para lhe dizer que trabalhasse em qualquer atividade para Deus, não apenas na presença do chefe, nem para bater a meta e ser agraciado com o nome estampado no mural, não. José estava trabalhando para Deus. Eu tenho certeza que, apesar da longa carga horária, ele sentia gozo na atividade. Terminado o dia, agradecia a Deus pelo dever cumprido, e quando iniciava o outro dia, era pedindo graça e sabedoria a Deus para fazer a sua obra. Isso mesmo, para Potifar, José estava fazendo a obra de Deus. E o princípio é o mesmo: todo aquele que encara a sua atividade profissional assim, prospera, porque o Senhor não é injusto para se esquecer das obras das vossas mãos. Claro que em Hebreus o texto remete para a eternidade, mas a gente pode até pensar que Potifar era um ímpio e José não estava servindo aos santos ali. Apliquemos o texto e entendamos. Com o pouso do pé de José, aquele lugar foi abençoado, é bíblico. José servia a Potifar com o mesmo sentimento de servir aos santos, até porque estava servindo ao próprio Deus. Agora, se José saísse de casa reclamando, angustiado por ir trabalhar, ficasse raivoso porque o relógio estava lento, chegasse atrasado e desse graças a Deus quando adoecesse. Tem gente que agradece pela doença só para não ir trabalhar, irmão. No primeiro corte, eu tenho certeza que ele era o primeiro da lista. Ou melhor, por ser escravo, levava chicote todo dia. Aplica aí para os nossos dias e veja que é exatamente assim que acontece. Não precisamos, irmãos, ficar desempregados para descobrirmos que o trabalho é uma bênção de Deus. Eu gerenciei empresas por muitos anos e o que vou falar é com tristeza na alma. Eu tive muitas dores de cabeça com pessoas que se diziam crentes
e muitas alegrias com outras que nem praticavam religião. Sabe o que é isso? É a incompreensão dos princípios doutrinários da Bíblia na vida de muitos crentes que só se preocupam com a sua própria vida. Aliás, pensam que se preocupam, mas com as atitudes egoístas se esforçam para piorar suas vidas. Eu não estou generalizando. Claro que vi crente bom no trabalho e bom para o trabalho também. José ele não esperava ser tão grandemente abençoado, mas sabia que o Senhor estava com ele. Isso bastava. Ele estava longe de casa, da adoração pública ao seu Deus. Naquela circunstância ele não tinha o pai nem o pastor para vigiá-lo, mas ele dava um excelente testemunho, e isso fazia com que o seu patrão Potifar soubesse que ele era diligente, honesto e totalmente confiável. José era proativo na sua atividade, ele vestia a camisa dos negócios de Potifar. Agora, uma coisa favoreceu a José. Veja, o texto diz que ele era formoso de porte e de semblante, botando assim para as palavras do nosso tempo. Qualquer mente natural logo conclui que essa beleza física e simpática foi a perdição de José, até porque isso foi o que atraiu o golpe da mulher de Potifar. Eu acredito que você não pensa assim não, mas continue atento aos próximos programas para ver o desfecho da história. É uma história muito batida, mas volta e meia sai uma novidade quentinha do céu, como costuma falar o meu amigo pregador Sérgio Ricardo. Pastor Serjão, ali é um excelente batalhador, viu, pela obra. Veja, irmãos, que essa formosura de José, aliada à sua simpatia, ele tinha traquejo, ele fez a mulher de Potifar confundir as coisas e se apaixonar diabolicamente por ele e decidir conquistá-lo para fins sexuais. Meu irmão, ela não sabia que José era um homem compromissado com Deus. Eu tenho um amigo, um pastor, que certa mulher casada, mesmo sabendo que ele também era casado, foi com a história de que Deus havia falado que ele, o pastor casado, era o homem da vida dela sendo casado. Esse meu amigo, esse meu irmão, ele olhou para ela e disse: minha irmã, não foi Deus que falou não, foi o diabo. Vá orar para esse demônio sair da senhora. E ela se mancou. Ora, meu irmão, o diabo não dorme não. O homem com excelente emprego, onde Deus havia falado que ia abrir uma porta, dentro da porta e fez. Deus criou um cargo que não existia na empresa que ele trabalhava, para abençoar ele. Um homem com um casamento abençoado por Deus, uma família que serve a Deus com alegria e de bom testemunho, prestes a dirigir congregações. O encardido, como fala o pastor Arijan, queria desmantelar tudo, mas ele estava atento. Sabe o que é isso? É estar satisfeito com tudo que Deus lhe dá, sem desejar nada além. É um homem que alimenta o espírito, é estar feliz com Jesus. De outra forma, no mínimo, aquela proposta satânica havia lhe provocado desassossego e talvez destruído o seu lar. Aproveite e lembro as mulheres que foram maciçamente festejadas nesse final de semana. Cubram seus maridos de oração e não negligenciem no vosso dever de mulher, de auxiliadora. Assim, quando o diabo se levantar, seu marido vai estar de bucho cheio. Tá ouvindo? Pois é isso mesmo. Vamos ler aqui, ainda temos tempo ainda para ler pelo menos 3 versículos, do 7 ao 9. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. É a descarada, não era? Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti. Porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Agora a coisa apertou, irmãos. A mulher de Potifar inicia suas investidas, mas José se mostra resoluto. Ele argumenta sua lealdade a Potifar e a sua fidelidade a Deus. Veja que o texto não diz que José disse não por a mulher não ser atraente, mas que José tinha valores superiores e mais vantajosos do que poucos momentos de prazer. José era um jovem, irmãos, com os hormônios à flor da pele. Nós que passamos por essa fase da vida sabemos que não é fácil dizer não a uma proposta tão tentadora nesse período da vida. Aprendendo com o texto, basta ter princípios morais e principalmente saber conceituar o que é temor de Deus.
As mulheres do Egito, elas não viviam reclusas, nem tinham o costume de usar véu. Ainda por cima, José era um mordomo, um administrador. Na cultura da época, apesar da função privilegiada, as pessoas que exerciam essas funções não tinham vontade própria. Tudo cooperava para José pecar. O lado do oportunismo dizia que se ele deitasse com ela, estaria obedecendo apenas às suas ordens. Mas ele tinha a palavra escondida no seu coração, como disse o salmista, para não pecar contra Deus. Agora vejamos. O que levou aquela mulher a agir tão impudicamente, irmãos, numa abordagem que fugia dos padrões da época, foi a forte atração, a paixão avassaladora. Vigiemos, irmãos, com esse sentimento, a paixão, pois ele é pejorativo biblicamente. Vale o desejo entre os sexos opostos, claro, mas desde que não atraia prejuízos para o reino de Deus e para as pessoas. E com um detalhe, entre marido e mulher. Escute com atenção, mais uma vez, e não imagine que eu estou aqui dando vazão à fertilidade mental, inventando coisas, não. Existem grupos de demônios que se incorporam em pessoas cujo propósito é satisfazer os desejos sexuais apenas para em seguida destruir a presa. Eu não vou citar aqui o nome de alguns desses demônios por respeito à linha de comunicação da Rádio Nordeste. E eu considero esse microfone como o de um púlpito. Mas algumas dessas entidades do mal são vidradas em policiais, motoristas, jogadores, pastores, sim, pastores, homens casados, mulheres casadas, jovens evangélicas, cujo comportamento é notadamente casto, fisiculturistas, vigias noturnos, enfim, o propósito desses servidores do diabo é destruir. Jamais esqueçamos que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A figura que Jesus usa é a do ladrão. José sabia, meu amado, que todo pecado é contra Deus. Precisamos nos conscientizar disso também, senão estaremos fritos, como costuma falar o meu amigo pastor Marco de Souza. Mas vamos a mais um hino, já é 13h30. Vamos ouvir com o pastor Daniel Regis, Confio em Deus, aleluia. Confio em Deus, aonde quer que vá, na terra firme ou sobre do mar, e seja pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará e pela sua mão me guiará, e seja pois aonde for, confio em Deus e em seu excelso
ZYJ 591, 900 kHz. Rádio Nordeste AM 900. Natal, Rio Grande do Norte. A emissora das boas novas. Favorito Supermercados. Informa a hora certa. 13h33. Na pista favorita do Favorito Supermercados, tem promoção e muito preço baixo para combinar ainda mais com seu estilo de vida favorito. Confira! Carne de sol de primeira, 15,98 kg. Presunto peru sadia, 11,99 kg. Feijão preto cravil, 3,59 kg. Café Santa Clara, 250 gramas, 2,99. Detergente Avon, 500 ml, 95 centavos. É imperdível, somente nesta terça-feira, em todas as lojas do Favorito Supermercados. O trabalho em sala de aula pode transformar um aluno, mas a gente também precisa transformar as aulas. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor de escola pública, inscreva-se até 30 de abril em www.escrevendofuturo.org.br e procure a coleção da Olimpíada na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal. Artista estudiosa, tímida ou divertida, atrapalhada, indecisa, ou que sabe o que quer da vida. Cada menina é de um jeito, mas todas precisam de proteção pra se proteger do HPV. Não perca a vacinação. Meninas de 11 a 13 anos devem se vacinar contra o HPV para ajudar na prevenção do câncer do colo de útero. Fique atenta ao período de vacinação da escola ou procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. O DEPEN em ação! O DEPEN em ação. A Assembleia de Deus promove um almoço solidário em prol do projeto Adenacopa 2014. Dia 16 de março em cada congregação da IADERN em Natal, ao meio-dia. Adquira sua senha por apenas R$5 em sua própria congregação. Participe do levantamento de recursos para essa ação inesquecível. A evangelização é missão de todos nós. E IADERN, para que todos sejam um. Seja você também um mantenedor da Rádio Nordeste Evangélica, a emissora das boas novas, através do Banco do Brasil, agência 2870, dígito 3, conta corrente 19748, dígito 3, em nome da Fundação Eurico Bernstein, Rádio Nordeste. Rádio Nordeste Evangélica e você, há 18 anos, anunciando Jesus. M2 Artes Gráfica Rápida. Trabalhamos com personalização em camisetas e canecas, que são excelentes presentes para você expressar seu carinho pela pessoa amada ou para a sua divulgação. Também trabalhamos com carimbos, encadernação, banner, impressão a laser, convites, agendas escolares e muito mais. M2 Artes Gráfica Rápida. Coronel Cascudo, 638 Centro, em frente à lateral do antigo Cine Rio Grande. Fone 3201-2557. Rádio Nordeste Evangélica, levando a palavra de Deus para todo o Rio Grande do Norte. Horas e 37 minutos em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Meu irmão, eu estou aqui muito emocionado. Acabei de falar com uma autoridade, a nossa querida irmã Glória Meira. Louvado seja o seu nome. Para o nosso abraço para ela, para nossa querida irmã Manuel. Vamos ler aqui do versículo 15 ao 30 do capítulo 39 que a gente está trabalhando hoje, né? Diz assim: E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu no certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora.
E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele, eu levantava a minha voz e gritava. Deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. Será que a mulher mente, irmão? Tudo estava indo às mil maravilhas, né? Ao trabalhar para Potifar, José se familiarizava com os costumes eruditos da língua egípcia. Ele ia precisar de sair. Isso seria útil para ele mais tarde. José pôde aprender a administração enquanto cuidava dos negócios de uma grande fazenda. Não havia dúvida de que essa experiência foi de valor inestimável, irmão, quando ele foi promovido a primeiro-ministro do Egito. Aí entra uma mulher, como diria Salomão, com enfeites de prostituta e astuto coração. Mesmo sem experiência, irmão, José aprendeu a respeitar os perigos da natureza humana, sendo jovem. Sempre desejamos, irmãos, terreno firme para caminhar, mas há um adágio popular que diz: caminhar sobre o lodo que escorrega, né, nos torna mais cauteloso. José era um homem famoso, aliás, um homem de porte formoso e super educado no trato com as pessoas. Sua beleza era completa. Ao crescer em autoridade e competência, foi um estopim para a mulher de Potifar, sem nem o pudor começar a tentá-lo. Isso aumentava, irmão, sobremaneira a possibilidade de José se envolver numa aventura, até porque as investidas desta mulher, que ocupavam uma posição de destaque, eram uma lisonja, mas isso para os homens reles, sem temor de Deus, nem planos para a eternidade. Se José desse trela para ela, era possível que ambos matassem Potifar para herdarem a fortuna. O negócio é que José sabia que algo muito maior lhe aguardava, porque o Senhor era com ele. O texto bate distante nisso. E não era o posto mais alto do Egito, não. Isso foi um mimo que Deus fez a José, mas o poder de dormir em paz e gozar uma morte segura quando esta viesse. O texto diz que a mulher de Potifar tentava todos os dias a José. Não é muito difícil resistir uma vez a uma tentação, mas diariamente, irmãos, com as oportunidades abertas, é preciso muita resistência e entrega gradual ao desenvolvimento espiritual. Isso é uma lição. Nada diferente dos nossos dias. Nós somos tentados a pecar em todo o tempo e só resistiremos com vigilância e oração, e muita. A mulher era descarada. Ela convidava José para deitar com ela, mas veja, aí a paixão foi dando lugar ao alto desprezo. Certamente o sentimento de rejeição foi formando em seu coração um misto de vontade de copular com o jovem e o ódio. Quem sabe ela não passou a insultar José dizendo que ele não gostava de mulher. Certo pastor testemunhou que quando era jovem na universidade, uma garota bonita, enviada pelos seus colegas escarnecedores, chegou a sentar no seu colo, irmão, sem a permissão dele. Sabendo que Deus reservava para ele uma mulher virtuosa, apenas falou para aquela jovem que se levantasse, pois ela estava sentada no lugar errado. Isso é determinação e confiança na promessa de Deus. Cansada daquela rejeição, a mulher de Potifar apela para o ataque, para a violência. José foge, mas ela havia se agarrado tão ferozmente às suas vestes que na fuga parte das vestimentas ficou nas mãos delas. O termo usado no original não especifica qual parte da vestimenta ficou com ela, mas qualquer que fosse seria suficiente para incriminar o homem de Deus, acusá-lo de fingido de lobo em pele de cordeiro. É isso que ela queria. Ela imediatamente inicia sua vingança, dizendo que havia sido vítima de tentativa de estupro por parte de José e que não se consumou devido a ele ter se apavorado com os seus gritos. E a mostra que ela tinha na mão, que era a prova forjada do crime inventada, que era parte das vestes de José, a gente vê que Moisés usa o termo aqui, insultar. Nessa versão aqui que eu estou lendo, da Fiel, é escarnecer. Isso se configura, irmãos, quando ela dizia que José fazia com ele, um falso testemunho, pois o termo quer dizer que José lhe acariciou e sussurrou palavras obscenas a seus ouvidos antes de atacá-la fisicamente. Esse é o sentido. Dizendo que havia gritado, ela sairia do papel de vilã para o de vítima, de adúltera infiel para o de heroína. Tudo teatro.
Quando a Bíblia classifica José como gentil e simpático, irmão, está falando de atributos morais que não lhe permitiam ser indelicado com ninguém, especialmente com uma dama. José jamais insultaria a mulher do seu patrão, até por gratidão. Para reforçar, ele tinha bem definido em sua mente a gravidade do pecado de adultério, mas estava ali uma oportunidade de José mostrar que é possível não sermos feridos por dentro quando sabemos em quem temos crido. Louvado seja Deus. Vamos parar um pouquinho? No próximo bloco a gente continua a partir do verso 16, ainda tem muita coisa boa para a gente explorar nesse texto, irmãos. Vamos ouvir com o pastor Eliezer Rosa o hino Espírito de Deus às 13h43.